Bem-vindo à RVA, a Rádio Viagem Astral. Aqui tratamos de espiritualidade com simplicidade. Hoje é o áudio 4 do curso básico de projeção astral. Essa música que vocês estão ouvindo agora é a Sacral Nirvana, do Oliver Chant. Olá, meus amigos da RVA. Eita, que saudade! E a ansiedade de continuar o trabalho, de continuar o projeto. E a gente tem que segurar o coração, a ansiedade, né? Então, hoje nós vamos para o quarto áudio. O áudio do nosso curso básico de projeção astral, que já estamos agora fazendo um mês. É quase aniversáriozinho. Estou feliz porque estamos conseguindo manter o cronograma, os horários, o trabalho com seriedade e manter a ansiedade, né? O tema de hoje é medo e ansiedade. Quarto, hoje o áudio eu acho que vai passar um pouco do tempo, mas é isso mesmo, tem que passar se tiver que passar. Porque o áudio da semana passada, nós falamos sobre sintomas projetivos. Sempre ficam faltando algumas coisas que nós percebemos depois e vamos adicionar rapidinho para complementar aqui. Mas antes deixa eu falar. Hoje, 3 de dezembro de 2007, estamos começando esse áudio exatamente a 1h11, marcado aqui na data do computador. 1h11 em ponto. Quando terminar vou tentar lembrar de falar o horário, né? Mas eu acho que vai pelo menos 1 hora e pouco. Eu estou ainda na repercussão praticamente da virose que eu estava, de rouco, melhorei a rouquidão, mas eu estou um pouco gripado. Mas eu só não faria esse áudio se eu não tivesse encarnado. Mesmo assim eu acho que eu encontrava um médico e faria, sabe? Tem que fazer, vamos trabalhar, de qualquer jeito. Caído, levantado, perna quebrada, trabalho tem que continuar, né? E vamos falar o seguinte, a gente não pode perder muito tempo, mas antes eu queria mandar um abraço para algumas pessoas, alguns ouvintes, né? Algumas pessoas que me chamam de professor, não chega a tanto, né? Um pouquinho, mas é mais com carinho pelo trabalho. Queria mandar um abração para alguns amigos, o Adriano Coutinho, que mandou um e-mail para a gente, respondi seu e-mail, viu? Respondi os 2 e-mails seus, aqueles grandões, respondi com carinho. Para o Júlio César, para a minha amiga Bárbara, para o amigo Elvis, a Elaine Viagem Astral, que eu apelidei de Eva. Um beijão para você, para o grande, sempre colaborador Marcel. Inclusive hoje a gente mudou o áudio, é sempre gravado lá em casa. Hoje eu estou gravando na casa de Marcel. Trouxemos todos os equipamentos para cá, o computador, o teclado, tudo, microfone, som, tá tudo aqui. Um estúdiozinho improvisado hoje. Para Yara, como sempre, também sempre pertinho da gente, trabalhando. Luciano Caldas, grande pesquisador e conhecedor do assunto. O Vanderlei, que é outro amigo que cuida do site shaman.com.br, shama.com.br. Abraço para o amigo Branco, também, outro grande. O Branco, ele não é pai de santo nem médico, mas é gente boa. E a todo mundo que ouve, que está ouvindo, a você que está começando hoje, talvez está empolgado, está ansioso, né? Vamos devagar, hein? E os pequenos, como as pessoas estão chamando, pequenos alunos desse ínfimo amigo de vocês, que não é professor de nada, que eu estou aprendendo também. Mas vamos começar o seguinte. Nós sabemos que semana passada nós não falamos do estado vibracional, mas o estado vibracional tem tanto no site um sintoma projetivo, que a gente acabou nem citando de tão simples que ele é, né? E não falamos, vou falar logo do estado vibracional. Olha, eu não me lembro perfeitamente de ter entrado no assunto de uma forma mais
ampla. Estado vibracional, como eu já expliquei até no segundo áudio, eu começo a me perder, hein? São vibrações intensas que acontecem no corpo energético, o corpo que faz o intermédio entre o corpo físico e o corpo espiritual. Essas vibrações, elas podem ser diferentemente fortes em uns e mais fracas em outros, falando do corpo físico. O corpo físico, ele não tem como repercussão sentir muito forte o estado vibracional. Muitas pessoas chegam e falam: Saulo, eu não sinto muito o estado vibracional. Por quê? Porque você não está sentindo, porque você está no corpo físico ainda. Deixa você entrar em catalepsia. Tem situações em catalepsia que é tão forte, mas tão forte, que só falta doer. Ele chega a dar agonia, é tão muito forte. Nem um choque de 220 você sentiria a intenção tão forte dele às vezes. Ele passa algumas varreduras. Às vezes você está em EV, aquela vibração, mas é uma vibração mesmo. Entenda que você vai tomar um choque no corpo todo, mas não dói, é indolor. Mas é forte, e quem não está acostumado pode ficar incomodado, achar até que está grudado na tomada, como foi o meu caso no começo. E tem varreduras, as varreduras são assim, você está parado, o EV é forte, de repente vem como se fosse um jato assim, e fica mais forte, como se alguma coisa inteligente estivesse controlando o seu EV. EV, abreviatura de estado vibracional. E, inclusive, você mesmo pode controlar as intenções, as pulsações do estado vibracional. Repare que hoje eu vou falar um pouco mais rápido do que o normal, porque eu estou preocupado com o horário. Tem muita coisa. Então eu vou tentar manter também um ritmo de entender que ele não pode falar tão rápido também. Mas normal. Ouve várias vezes, acaba entendendo. Ou devagarzinho, volta um pouquinho, repete, vamos indo. Então o estado vibracional, ele tem essa repercussão. E eu vou fazer um áudio, sugestão do Branco. O Branco que eu falei aqui, que é gente boa, que é pai de santo e tal. Não é pai de santo, não, estou brincando. Ele sugeriu, e eu achei a ideia dele fantástica, né? Nós estamos sempre ouvindo sugestões e fantásticas. E é o seguinte, tem pessoas que temos a técnica completa, que ela vai ser base para esse curso. Tem tantas outras técnicas, mas por ela ser uma técnica, demos o nome de completa, porque ela tem muitas técnicas juntas em uma só, e funcionais, que cuida das energias, cuida da pulsação, cuida da esterilização, cuida da absorção, cuida dos desbloqueios dos chakras principais, como frontal, a limpeza do chakra umbilical, né, o alinhamento dos chakras, e aí vai, o coronário, é o processo inteiro. Até quem já fez sabe do que eu estou falando. Como é longa e como funciona. E inclusive as pessoas falam: nossa, Saulo, eu estou dormindo no meio da técnica. Você está dormindo justamente pela falta de concentração. A concentração, quando eu comecei a estudar projeção astral, eu tinha problema de concentração. Eu não conseguia ler uma página de um livro inteira sem não pensar no cachorro, sem não pensar em qualquer outra coisa da minha mente. Se o cachorro latisse, eu já ligava nele. Eu perdia o foco. Hoje, eu estou tão louco na minha concentração que se eu ler uma coisa aqui, você falar comigo, eu não te ouço. Eu fico conectado naquilo ali. A concentração que eu tenho é tão grande que eu acostumei. Não é que é treino, 15 anos de treino. O tempo todo em cima daquilo. Então eu consigo ficar se eu quiser eu não durmo a noite inteira acordado. Acostumei a controlar a consciência no sentido da concentração. Então existe inclusive no livro 700 Experimentos do Valdo Vieira, do IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, há uma técnica da concentração, que é uma técnica que você senta e procura se manter concentrado por tantas horas. Quando você sente que perdeu a concentração, você volta. É difícil, mas é legal, é um experimento bacana. Eu acho para quem tiver afim, enfim. Então é isso. Esse é o estado vibracional, essas são as sensações, são as repercussões que acontecem, que a gente pode atingir. E o que o Branco falou, voltando, para não perder a síntese. O Branco falou, então, ele sugeriu para a gente fazer, como está na técnica completa, 5 ou 10 minutos de áudio, como vou pegar o teclado, que está aqui na minha frente, no meu teclado, e fazer a sonoplastia do estado vibracional. Sabe, a gente já tem um teclado que eu sou, por o fato de eu ser música, eu tenho um teclado razoável, um teclado bom. Aí eu tenho muitos timbres, então a gente está sempre buscando, estudando,
de acordo com o que a gente conhece de energia, né? Do que a gente estuda, de como funciona o tempo da técnica, isso tudo conta, né? A gente acaba juntando uma coisa com a outra e vamos fazendo. Então eu vou fazer um áudio sobre estado vibracional. E a técnica completa 2, eu termino ela, essa semana está apertada, mas eu termino ela com certeza essa semana. Já está quase pronta, não ficou pronta porque teve um problema de locomoção entre o computador e o teclado que estava no estúdio, e a gente acabou não deixando pronta, mas vai ficar sim, está quase. E a gente tem também, que faltou falar, né, foi os sons intracranianos. As vibrações do som. Nós temos, às vezes, estamos deitados e acontece aqueles estalos muito fortes. As pessoas ouvem um barulho, um estalido. Né? É repercussão energética dentro da consciência. Tem várias visões nesse sentido. Dentro da cabeça do corpo físico, dentro do corpo do paracérebro, que a gente chama que é do corpo astral, corpo espiritual, corpo emocional. Então a repercussão da variação de energia e da passagem da consciência do corpo físico para o corpo espiritual, essas vibrações podem acontecer, mudança de frequência dimensional com a energia e com a consciência. Então essas vibrações podem ser muito fortes. A repercussão no ouvido pode ser uma coisa tão um estalido, um barulho agudo, um apito. Então existe essa repercussão. Foram alguns desses que faltaram. Se faltar algum no meio do caminho, no começo do áudio eu falei. A qualquer hora a gente vai voltar em qualquer lugar para adicionar, para limpar, para englobar, para não faltar nada, certo? Meus irmãos, vamos embora hoje, que o assunto é extenso, finalizando então complementando o áudio da semana passada. Vamos começar agora dando uma dicasinha. Primeiro eu queria falar a vocês que quem quiser pegar uma dica de livros, nós adicionamos lá no site, ainda não linkei, quer dizer, ainda não criei um link, mas é viagemastral.com/biblio, B-I-B-L-I-O, B-I-B-L-I-O, pronto, viagemastral.com/biblio. Você vai lá e tem várias dicas de livros que era do antigo site do Viagem Astral, que eu não tinha colocado no ar, mas como as pessoas pediram tanto, está lá, vamos colocar o link, já já. Eu queria também frisar, importante frisar isso, que nós vamos falar sobre o medo de uma forma superficial, ou seja, ligado à projeção. E ligados a espíritos, claro que existem comparativos que nós vamos fazer, como o medo comum, porque muitas pessoas têm medo. Eu tenho medo de cachorro. Não, a gente não vai falar do seu medo do cachorro, que pode ter um cunho psicológico. Aí nós vamos falar aqui do medo de espírito, do medo de projeção. Então, a ansiedade, ligada a isso, ansiedade e medo são assuntos extensos que buscam muito mais estudos do que só uma horinha de áudio. Então, esse áudio é sobre projeção astral. Por que eu falo isso? Porque tem sempre alguém que fala, mas você não falou lá do medo que eu tinha daquela chuva ácida que acontece em São Paulo. A gente não fala disso aqui. Aí você tem que procurar um psicólogo, alguém que conheça com todo carinho, não é? É verdade, eu falo, eu respondo. Que a gente estuda projeção astral. Mas, claro que estamos sempre abertos, ao que precisar a gente pesquisa e juntos, dentro das limitações que existem, a gente busca aprender também. Vamos comentar o seguinte. Eu queria, antes de mais nada, eu vou ler 2 textos para vocês. Existia uma pessoa chamada Zueli Leal na internet. Você pode digitar o nome dela lá no Google que vocês vão encontrar. Ela tinha um site muito legal. Logo que eu comecei a pesquisar 10 anos atrás, o projeto do IVA, que já existia num site simples, eu queria modificar o IVA. Eu queria transformar o site, né? Ele não tinha um site assim englobado, bem feito. Tinha um sitezinho simples, mas que era projeçãoastral.hpg ainda, né? Há 10, 11 anos, sei lá. E aí eu tinha um site da Zueli Leal. Eu gostava muito desse site, só que eu nunca consegui contato com ela, né? Ela sumiu também da internet, nunca mais vi uma matéria. Tem 2 matérias dela no nosso site, 2 artigos. E fica aqui um abraço e um agradecimento por tudo que ela fez, por nós aprendizes, projetores e estudiosos no assunto espiritual. E o texto dela está no nosso site, mas eu vou ler, para que a gente junto, ela tem a visão dela, lógico, a gente vai junto entender, buscar, fazer uma visão, daqui a pouco a gente começa a debater sobre isso. Zueli Leal, como perder o medo? Se buscamos evoluir através do nosso domínio, façamos com vontade e conseguiremos. A razão exerce um poder enorme sobre os sentimentos, que abrandados serão facilmente dominados.
Precisamos descobrir fórmulas para que consciências menos nobres, como parasitas sugando energias, usufruam o nosso corpo físico. Quantas vezes já sentimos um desconforto torácico? Quantas vezes ficamos taquicardíacos? Sabemos que a causa da taquicardia é a descarga adrenérgica, originada no sistema nervoso e transmitida ao coração. O medo nos causa descarga de adrenalina e nos põe taquicardíacos. O medo nos põe em desequilíbrio e não impede o uso da razão. É um inimigo real que nos aferra ao corpo físico, nos mantém densos, nos impede de voar. Somos tão densos, quanto mais a pesada das paredes, quanto nos curvamos ao medo. Aquele que tem medo são testemunhos vivos do pavor desenfreado que toma conta daqueles que temem. O imaginário os ameaça constantemente, até que o temor represente um perigo real. O medo precisa ser dizimado. É chegado o momento de acreditar que é possível transformar esse sentimento negativo que tanto nos prejudica em algo que não represente uma ameaça à nossa integridade física e moral. A. Amor. Atitude de respeito geram atitude de amor. B. Padrão de consciência. C. Atenção e vigilância para conosco. D. Não façamos aos outros o que não queremos para nós. Quando sentimos medo, cantemos, ouçamos músicas, sorriamos e distribuamos amor. Usemos as cores para ajudar sempre as visualizações sobre nós. Da intuição, retiremos o que acharmos convenientes na proteção. Sejamos fortes e acreditemos no nosso poder para revertermos os sentimentos negativos. Usemos a razão para nos harmonizar. Nos livros encontremos ajuda para buscar o melhor caminho. Sejamos humildes para perguntarmos aos que mais sabem e sejamos equilibrados para repassarmos aquilo que aprendemos. Não permitamos que os sentimentos sobreponham a razão. Não façamos nada que seja por legítima vontade. O nosso livre-arbítrio é a prova da nossa liberdade. Sejamos livres e seremos livres. Essa foi a mensagem da Zoeli Leal, que a gente pode fazer um comentário rápido, muito legal. Tem, assim, uma visão ligada ao equilíbrio. É o equilíbrio da gente, a necessidade que a gente tem de entender que a gente precisa ter um centro, que a gente precisa cantar quando tem dificuldade, ouvir. Então ela criou um monte de coisas assim que na verdade é a busca do centro, né? Para que a gente consiga ser livre, para que a gente consiga ser feliz, a gente consiga ser liberto, enfim. Queria também agora ler um texto do pesquisador William Buhlman. William Buhlman é escritor de vários livros, e livros bons, como o que eu adoro, e de vez em quando leio, releio, folheio, Aventuras Além do Corpo, da editora Ediouro. William Buhlman tem lá no nosso site há muito tempo, ele tem uma técnica para diminuição do medo. No livro dele, ele tem uma parte que ele sempre fala assim, ele tem uma parte que quando ele está com projeção cega, ele entra, sai do corpo e não consegue enxergar, que acontecia muitas vezes, ele falava assim, luz, peço luz, ele então afirmava que conseguia. Confesso que já tentei isso algumas vezes fora do corpo e a luz nunca chegava. Não vou falar, né? A teoria é bonita, talvez lá nos Estados Unidos a energia seja diferente, talvez com outra pessoa a situação seja diferente. Já tentei umas N vezes essa técnica da luz e não acende nada. Tenho que fazer técnica energética antes. Brasil é Brasil, Estados Unidos é Estados Unidos, William Buhlman, e o Saulinho é o Saulinho aqui. Simples, no nosso jeito. Mas vamos ao texto. Técnica da diminuição do medo, de William Buhlman. Que eu comento inclusive ele no vídeo que nós temos aí no site, está lá no YouTube até. Se o medo continuar a ser um problema frequente, essa técnica será útil. Primeiro, identifique o medo. Procure identificar a índole do seu medo. Por exemplo, você tem medo do desconhecido? De mudanças bruscas? Da possibilidade de ficar perdido? De espíritos? O reconhecimento do medo é um excelente sintoma de progresso. Segundo, use o medo. Medo é uma forma de energia. Ele aumenta a respiração, a força, a capacidade de concentração.
é o reforço energético da natureza, destinado a incrementar a capacidade de lidar com obstáculos ou desafios em potencial. Quando você sentir medo, procure usá-lo em seu proveito. Use a energia gerada pelo medo para aumentar a sua concentração e o seu desejo de atingir a sua meta pessoal da exploração extracorpórea. Terceiro, use o medo. Respire fundo. Ao exalar, visualize o medo sendo expelido de que seu corpo, de sua mente e suas emoções. Você pode repelir mentalmente. Medo, falando, né? Medo está saindo de mim. Eu estou acima do meu medo. Os meus medos são eliminados. O mais vivamente que puder, afigure seu medo saindo de você, visualizando o dissipar-se para sempre. Quarto, substitua o medo. Substitua as sensações emocionais de medo por uma energia positiva e produtiva, tal como entusiasmo, concentração, coragem ou a excitação da aventura. Use uma afirmação adequada como: estou salvo e seguro. Estou curtindo minha nova aventura. Ou a excitação me invade. Eu acho essa técnica do William Buhlmann fantástica. Primeiro que é uma técnica de autoafirmação. Você está se avisando que está tudo bem. Você está limpando, você está utilizando, conversando. E outra coisa, você está conversando com você mesmo. Batendo um papo. Estou bem, estou tranquilo, está tudo bem. Os mentores estão ali do lado, não estou vendo, mas eles estão. Se tiver alguém ali, beleza, boa noite, como é que você está? Vamos ver, eu estou bem, então... vamos indo, mas meu amigo, eu vou falar isso agora. Vou começar. Isso eu queria também, né? Falar de... Eu estava no MSN esses dias, né? E coloquei lá, né? Breve, o áudio 4, falando sobre medo e ansiedade. Aí o colega chegou, não vou dizer o nome, falou assim pra mim: só quero ver quem me salva do meu medo. Eu falei... Aí eu dei risada, né? Eu falei: ouço o áudio, eu não vou chegar e julgar o bichinho, né? Não, tá tudo bem e tal, vai aos pouquinhos, não tenha pressa não. Também não cria um desafio pra ninguém, não. Medo é você que tem que resolver seu problema. Ninguém vai salvar você de você mesmo, sabe? Tá em você isso. Começando o áudio sobre o medo, já a gente fala lá no final sobre a ansiedade. Nós somos tendenciosos ao medo. Nós temos tendências ao medo. Eu falei até isso no vídeo lá. Nós fomos criados numa sociedade totalmente ligada culturalmente ao pavor, por exemplo, até no catolicismo. Nossa sociedade, todo mundo, por exemplo, ninguém tem religião nenhuma. Se o cara não tem nada, ele diz que é católico. Eu nunca vi um negócio, nunca fui na igreja. Quando foi no casamento da tia. Não fala, eu sou católico. É no mínimo bonito, né? Mas, por que eu estou brincando assim? Não é porque nossa base é essa. Mesmo hoje em dia já está mais difundido o espiritismo, as igrejas evangélicas, protestantes e tal, mas nós temos ali uma cultura assim, nós somos criados com medo do diabo. Vou falar isso mais lá na frente, né? E nós somos tendenciosos, culturalmente ligados a isso. E eu vou citar um pouquinho mais na frente sobre esse assunto, também comentar assim, numa frase do Valdo Vieira, que ele comentou, ele falou, eu sempre falei isso nesse vídeo também, esse vídeo é pequenininho, mas ele tem um monte de coisinha, que é o seguinte, uma frase que eu gosto muito: se a projeção fosse um bolo, seria perfeito, não uma receita. Eliminar o medo é 50% da receita projetiva. Na verdade, adicionando um comentário sobre essa frase fantástica do Valdo Vieira, não há como você eliminar o medo, mas você pode ir trabalhando nele aos poucos. Como assim trabalhando aos poucos? Sim, você não pode chegar para você e falar assim: não vou ter mais medo a partir de hoje, eu sou macho, vou botar para lascar, se o espírito chegar eu vou dar uma capoeira nele, ele vai cair por lá de lá. Não adianta, você não vai, porque uma coisa é você estar aqui agora, batendo papo com a galera, ouvindo o áudio, você se empolga e tal, não vou ter mais medo. Quando apaga a luz, o homem some, meu amigo. Eu estou lhe falando porque eu sei. Sumiu, apagou a luz, até o barulho do quarto, você já imagina um olho ali abrindo dentro da sua gaveta. Tudo que você pensar acontece na sua mente. Né? Apagou, porra, eu estava com tanta coragem, fui apagar a luz, eu não estou mais conseguindo agora. É engraçado, né? E isso funciona, é assim mesmo. Viu? Então vamos devagarzinho, funciona assim. Você começa
conversando com você. Porque o medo é um processo que você passou uma vida inteira dando entradas no seu cérebro. É que nem o processo de se apaixonar, sabe? Você foi avisando sem querer que você gostava daquela fulana. Você foi avisando, sem perceber, inconsciente. De repente você estava apaixonado. Aí ela não te quer mais. E pode girar a paixão. Oi, demora, devagarzinho. A gente sofre, a gente chora. E as pessoas falam pra gente que é assim mesmo. De repente passa, sabe? É natural assim. E porque a gente fica maduro. Por causa daquela coisa a gente ficou maduro, ficou esperto, inteligente, experiente. Então é exatamente assim que funciona no medo. Não é tirar, é adicionar. O medo, ele vai se transformar em experiência, em maturidade mais na frente. Você vai rir de você mesmo. Olha como eu era bobão. Né? É como se fosse você ligar um fogos aqui, uma coisa colorida, e um animal ficar com medo. Porque ele não sabe o que é aquilo. Ele não sabe o que é, ele tem medo. Está brilhando, sei lá. Está fazendo barulho. Não tem noção do que é. Então medo é essa força do desconhecido. Então vamos devagarzinho. Ó. Então a primeira coisa que você vai fazer é avisar para você assim. Não se culpe muito, não se cobre muito, diminua todas as suas agonias, você já trabalhando na ansiedade, hein? E fale para você assim, devagar, certo? É uma vida inteira de situação para mudar em pouco tempo, não é um áudio mágico. Se fosse uma proposta mágica daquela assim, perca o medo em 30 dias ou seu dinheiro de volta, duvide. Olha, eu vou comentar assim, lá no Mercado Livre tem viagem astral em 30 dias. Eu tô doido para comprar isso aí, porque não é possível. Esse cara deve ser mágico. A gente tudo isso aí há tantos anos a gente vê a luta do pessoal, a tentativa de vencer a si mesmo. O cara consegue em 30 dias, né? No mínimo deve ser uma viagem astral, o avião da companhia astral. Então você compra, você viaja daqui a 30 dias, você está lá, né? Não dá para entender, mas respeito e acho no mínimo curioso, né? Que bom que existe, não precisa. Sei lá, vou deixar quieto. Então vamos continuando. Quando eu vou começando a fazer palestras lá no lugar, né? Eu vou fazer agora dia 5, eu vou gravar esse áudio, vai ficar aí até 2000, sei lá como eu vou falar. Dia 5 agora, tô lá no Centro Espírita Manuel Filomeno de Miranda, falando sobre a visão espiritual da projeção do desdobramento lá, que é o termo mais conhecido, mas enfim. Então eu falo assim, a primeira coisa que eu pergunto, eu queria antes perguntar para vocês, quem que tem medo de espírito, levante a mão. Eu levanto a mão também, né? Porque tem eu. Mas porra, você tem medo de espírito. Todo mundo dá risada, causa uma risadaria legal, porque ninguém imagina que o palestrante, né, Saulo, vai ter medo, nem você. Porque olha, você sai do corpo é gostoso, porque é a sensação de utilidade e tal, mas você toma um sustinho ali, outro aqui, normal, faz parte. Durante um trabalho, você às vezes os mentores colocam você de frente a determinada pessoa para te ajudar, que você aparentemente está sozinho ali. Você não está vendo os mentores, você está sentindo eles ali, mas você não está vendo. Você está vendo ali, você sabe que tem que abordar aquela criatura ali, aquele amiguinho ali, né? E ele está numa situação assim, meio que... Então você tem que chegar perto numa boa, e aí, mano, como é que você está? Você está bem? Numa linguagem simples assim, né? Pô, o que está acontecendo aí? Você tem que ser amigo dele. E ele não sabe qual é a reação, se ele vai tentar te bater, se vai correr, se vai bater papo, se vai te morder, sabe? Então tem essa adrenalina rola. Então eu tenho medo, sim. Medo nesse sentido. É como ter medo de qualquer outra coisa. Já dizer pra mim que toda vez que o cara vai pular de asa delta, o cara não tem medo. Adrenalina, né? Um medo diferente, um medo mais maduro. Um medo das reações que pode acontecer, de um vento que pode bater. Então mais ou menos assim, esse medo que eu sinto. Mas ele existe. Agora o medo não é maior que o meu conhecimento, que de tanto estudar o assunto, né? Ele não é maior que a repercussão natural da maturidade que vem com as vivências e da necessidade daqueles seres que estão ali. Inclusive nós fizemos uma música sobre viagem astral muito boa. Nossa, eu vou ter que andar. Vamos embora. Quem aqui, continuando, né? Você vai se ver assim, medo de espírito deformado, algo rosnando no seu quarto, né? Fazendo barulho de correntes, ou um tipo de Fred Krueger, né? Ou mesmo um Chuck projetivo. Né? Você vai levantar do corpo e um Chuck correndo, é capaz de a gente querer brigar, você dá um susto né? No seu quarto, perto da sua cama, ou local onde você esteja dormindo. Medo de acordar e alguém jogar na sua cara algo do tipo assim, você é meu, né? Ou você faz mal. Ou nós temos assim, né? Os termos conhecidos, as pessoas morrem de medo, né? Nesse sentido. O diabo, o sete pele, o cramunhão,
carcará, tranca-rua, gela a perna, queixudo, capeta, coisa ruim, o capiroto, como é que o pessoal fala também, carrancudo, sei lá, né? Tem o Beelzebub, todo mundo tem medo de tudo, assim. A gente não gosta nem de falar isso. Criou-se uma coisa, não fale o nome dessa coisa, não fale o nome da pelada, né? Sei lá como é, pessoal. A gente tem medo de morrer, medo que o cordão de prata venha se partir, isso não, impossível, já falei isso. E a gente pode falar assim, em vários sentidos, essas são as coisas da mentalização da gente, a cultura da gente ligada a isso, sabe? E é esse sentido que a gente está querendo puxar o assunto. Se você está percebendo, é justamente mostrar que é a forma, como se eu chegar para você e falar assim, tem pessoas que se benzem, né? Tudo é energia jogada. Tudo é a forma como a gente vê, porque é uma coisa ruim, né? A gente tem medo do ruim. No primeiro que é um desconhecido, é capaz de entrar um ladrão na sua casa, você sacar a arma e ser macho, mas se entrar um espírito, corre, sabe? Porque a gente não sabe como lidar com a situação. É mais ou menos assim que funciona. Vamos fazer o seguinte, vamos começar agora a entrar no assunto de uma forma mais profunda. Falar dos traumas que podem ocorrer por falta de preparação, como o caso de pessoas que vivem correndo, dormindo com o cobertor coberto da cabeça aos pés e só ficam com o nariz do lado de fora, né? Tem um monte assim. Eu, no livro que estou escrevendo, já era para estar pronto, sempre falo, mas já vai, está quase, está 90%, a Yara está ajudando. Eu estou escrevendo, eu até que tenho que mandar para ela corrigir algumas partes que é corretora oficial, né? Por isso que mora no coração. Não só por isso, hein? E quando eu tive um trauma muito grande na infância, que eu tive aquela evidência, logo depois que eu comecei, eu novinho, moleque, eu tive algumas visões fortes, então fiquei traumatizado. Dormia com o cobertor todo suado, sabe? Muito tempo, assim, todo coberto, não acreditava em nada, assim, né? Não sei o que era, não sabia, né? Isso eu fui novinho, não foi, na verdade, não tinha começado, não era mais moleque. Então eu não sabia o que era, não sabia. Então eu morria de medo. E aquilo me fez mal. E eu tive que mudar no dia que eu mudei, assim, com maturidade. Começando a conversar comigo, explicando. Isso com o tempo foi alguns anos, sabe? Foram 2 anos, 2, 3 anos da minha vida, na juventude. E meus pais começaram, sempre brigavam, mas não tinha jeito. Cabeça para baixo, nariz para fora, tudo coberto, com medo. Então o medo esse tipo de... Não é uma pessoa só, não. Tem pessoas que saem para sair do quarto, não conseguem... Tem pessoas que não dormem de luz apagada. Até hoje. Trauma de infância. De situações, né, que passam. Falta também de preparação da família, no sentido de saber explicar direitinho, de saber cuidar dessa fase, de saber entender que, infelizmente, nós temos essas repercussões na infância que nos seguem, às vezes, pela vida inteira. E temos também, assim, uma forma de entender que a nossa cultura, como eu falei, a forma como vivemos, tendenciosos ao medo, aos filmes de terror, da criação religiosa, inclusive, como eu falei, ligada ao diabo, ao capeta, a quantidade de e-mails que chegam de pessoas falando de demônios no nosso site. Nossa, Saulo, você nunca viu você falar nos demônios? E aí? Claro, é respeitável e natural que existam esses questionamentos, essas informações, mas devemos entender que a positividade e os bons pensamentos também podem ser culturais. Só que nesse caso é a cultura que faz bem, sabe? A gente tem uma cultura negativa, nesse sentido, desconhecido. E como o William Buhlmann falava, e falou ali, o medo é uma forma absurda de concentração. Quando você sente medo, você se concentra naquele foco que você tem. Por mais que você queira, você só se concentra tanto que a criatividade aumenta. Você vê coisas que nem existem, criações, né? Nesse caso, porque é um absurdo. Você trabalha com o lado cerebral, um lado da adrenalina em absurda, sei lá, no sentido muito mais amplo. E aí você pode, nesse momento, aproveitar e usar isso em seu favor. Peraí, eu estou com medo, estou me concentrado, mas por que eu estou com medo de quê, né? Lembra que eu falei no áudio sobre energias, que se você desbloquear o chakra umbilical, você melhora seu medo, você dá uma interação melhor com o ambiente, você faz uma leitura melhor do ambiente e percebe o que está ali, mesmo não tendo total noção, mas você dá uma leitura de ambiente. Você desbloqueando o chakra umbilical, você tem uma melhor facilidade de perder o seu medo, de pelo menos parar de sentir tanto o temor, o pavor.
Então faça isso também. E vale esse sentido. Eu tinha um sonho que quando era criança, eu tinha um sonho que todo dia, eu era pequenininho, mas para mim era sonho mesmo, não tinha noção de nada não. E eu estava andando na casa, o sonho era igual, toda noite eu tinha esse sonho, muitas vezes, muitas pessoas citam isso. E eu escorregava na cozinha e vi um gato preto e mordia meu dedo, mas doía, mas e já sabia tudo. Eu tinha o quê? 2 aninhos, nem isso. Eu lembro da geladeira vermelha, do pinguim em cima da geladeira, do como era o quarto, de como era o corredor, de como era cada lugar que eu andava eu lembro como se fosse agora, falando com vocês. E eu não tinha nem como lembrar, porque era uma casa que era exatamente assim. Eu contei esse sonho aos meus familiares, eles confirmaram. E eu não tinha como lembrar pela idade, né? Mas no sonho eu lembro de tudo. E esse dito cujo gato preto mordia meu dedo, eu nunca encontrei esse gato fora do corpo. O dia que eu encontrar ele vai tomar uma coça. Mas que vai. Eu treinei capoeira uns anos, né? Brincadeira, hein? Então, esses sonhos, eles criam traumas, né? Nesse caso aí, a gente tem esse medo. Eu não sei por que as pessoas assistem filmes de terror. Eu vou ser sincero que eu gostei muito já. Hoje em dia, é porque hoje em dia eu acho engraçado, né? O pânico, a viagem, mas aquilo mexe no seu subconsciente. Que não mexe no seu... Você não deve mexer muito nessas coisas. Você tem... assim como você está colocando informação, não sei que você vá com bom coração. Brincando, de bom humor, para rir, sabe? É um filme de terror, mas você vai como se fosse de humor. Você vê aquele cara cortou o pé, você fala, é ketchup. Você tem que levar... Não pode. Se você levar sempre para um lado, desse lado forte, acaba sendo que você não está evoluindo. Você está buscando para você... as imagens que você vai levar quando você for deitar para o projetor. Ficam as imagens na mente. As imagens cerebrais de uma coisa que você faz muito, e acaba os primeiros pensamentos que você vai deitar, são as coisas que aconteceram logo em seguida. Tanto que os pesquisadores indicam muito que você lê alguma coisa sobre a projeção antes de deitar, para causar uma saturação mental positiva. A saturação nesse caso não é aquele peso não, né? Com a saturação boa. E você assim conseguir se envolver com esses pensamentos, não ficar com a visão da conversa que você teve, da aula que você estava, do lugar onde você passou, do filme que você assistiu. Mas cada um. Quiser assistir, se você quiser assistir a morte dos demônios vermelhos, à vontade. Eu prefiro não assistir, para não criar, não com medo não, para não criar no meu processo mental, na hora que eu for deitar, ficar aparecendo essas imagens, acabam sem querer me conectando com isso. Minha conexão. Mas enfim, continuando. Outro dia, eu fui procurado por uma pessoa, olha só como tem vários tipos de medo, né? Desesperada, porque tinha chutado uma macumba, um despacho, desculpa o termo, mas não vou falar o que, né? Um processo, não vou falar macumba não, nem despacho que pode ter, então eu vou falar assim, tinha no trabalho um processo a mistura entre uma galinha, né? Já viu como é macumba de pobre? Eu vou falar, brincando, pelo amor de Deus, que eu não sou rico não sou mesmo. Uma coisa de pobre é com caldo quinó. Então a galinha cebola com caldo quinó. Que besteira, né? Coisa engraçada que a gente fala isso no espiritualista com uma palestra, o pessoal morre de rir, né? Tem um jeito, vai de outro, o importante é agradar, né? Então, respeitando, viu? Pelo amor de Deus, né? Eu trabalho, faço um trabalho do bem, né? Mas é isso. Ele chegou desesperado porque tinham chutado. Ele tinha chutado, rapaz, eu passei na rua, chutei macumba. Eu não sei o que eu faço. Mas meu amigo, rapaz, eu tenho certeza que tem uma coisa comigo. Ele tinha certeza, né? Ele não conseguia dormir. Ele me ligou de noite, depois ainda falando. Rapaz, se acalme. Que nada, você chutou sem querer, pede desculpa. Só faz uma pressa, a vida foi mal, foi sem querer aí, viu? Mas eu contei um caso pra ele. Eu falei, eu vou te contar um caso então. Eu conheci um outro cara que já morreu. Morava lá na rua. Tomava uma cachaça, mas bebia tudo, sabe? E com dinheiro, ele bebia com dinheiro, que ele pegava, tinha uma rua lá que ele morava lá, que toda semana tinha um despacho, todo dia quase. Então ele ia lá, pegava os trocados que o pessoal botava no despacho, e se o cara tivesse despachado uma 51, uma tatuzinho, ele bebia. Ele morreu muito tempo depois de fazer isso, morreu por causa da cachaça. Nunca, aí você pode pensar, né? Acho que o espírito tinha pena dele, né? O bichinho pegava o dinheiro do despacho lá, pelo menos não comia nada lá, né? Mas bebia. Se o cara fazia isso, não tinha nada, né? Mas ele ia falar, mas relaxa, o cara já morreu, mas foi pela cachaça. Foi por causa do processo, não. Não ajudou muito o exemplo para ele, né? Mas pelo menos foi um exemplo bem humorado. Fez ele rir, né? Aí ele aliviou um pouco. E eu até falo assim,
O dia que você sair do corpo, ou que você estiver deitado, que estiver com medo, bom humor é a palavra. Antes de mais nada, brinque o tempo inteiro com você mesmo. Não se mantenha assim. Eu costumo falar assim que se estiver vindo um tsunami aí, né? E vamos todo mundo morrer. Tá vindo um tsunami de 40 metros, não adianta mais correr, tu vai chegar em 10 minutos, não tem pra onde ir, você pode subir aí no Maracanã que tu vai morrer. Pode pegar avião só, né? Eu falo, rapaz, já que a gente vai morrer, bicho, eu vou morrer pegando essa onda. Ia pegar uma prancha e correr em direção. Eu vou ficar sentado meditando, eu faria isso talvez, correr eu não vou. Então o bom humor, sabe? Em qualquer situação, a melhor coisa é o bom humor. Porque vai morrer, vai. Nesse caso extremo, não sair do corpo, você não vai morrer. E se morrer durante uma experiência fora do corpo, é porque era para ser, e é o sonho, é a morte dos sonhos, né? Chama-se a morte dormindo. Todo mundo sonha com isso. Eu acho maravilhosa também. Então, sempre que eu vejo o espírito fora do corpo, eu brinco assim. Às vezes eu tô me cagando de medo ali dele, né? No sentido, não é medo assim, medo. No sentido geral de que, pô, o cara, eu não tô vendo ainda na hora que eu tô decolando, sabe? Eu gosto de olhar nos olhos, eu gosto de ver. Aí tô ali meio que assim, brincando. Aí eu brinco pra relaxar e falo, não vou falar aqui, né? PQP, meu amigo, tu é feio pra caramba. Toma um remédio, irmão. Isso é muito feio. Pô, como é que você aparece assim na minha frente desse jeito? Vamos fazer assim, vamos bater um papo. Eu morrendo de medo, né? Chega pra lá. Olha, vou lhe passar energia, se ele tá precisando, bata um papo assim. Eu já tô passando aí, né? Ele nem tá percebendo. Faz uma plástica aí, meu irmão. Pelo amor de Deus, Virgem Maria. Bom humor. Eu tô ali brincando comigo. Criando uma atmosfera ao meu redor. Até mentor deve dar risada ali no osso, né? Mas eu sinto que eles se alegram com a forma de amparar. A forma engraçada, a forma bem-humorada. Até os espíritos dão risada. Outro dia, assim, durante o amparo, você vai brincar, não vou comentar por causa do caso específico desse cara, rapaz. Não vou ter que entrar no assunto, vocês vão ficar curiosos. Mas já ficaram, né? Mas a situação dele era tão ruim, né? Comecei a brincar, né? Não consegui encostar assim, mas comecei a brincar com ele. Ele deu risada. Ele falou, pô, você é a pessoa que riu? Todo mundo corre? Eu falei, mas tá tudo certo. E aí, como é que a gente pode fazer para melhorar, né? Vamos por aqui, tal. Aí criou-se uma amizade entre a gente. Eu consegui me aproximar e ajudar. Pelo bom humor, né? Então é isso. Queria comentar rapidinho uma outra coisa. Um colega nosso mandou pro site, né, esses dias um e-mail. Eu não lembro o nome dele, também não tenho autorização para citar um nome, não vou. Mandou um e-mail pra gente falando sobre a técnica da sede. Ele falou, Saulo, coloca essa técnica lá no site. Legal ela. Eu coloco, mas eu não posso deixar de falar. É assim, a técnica da sede. A pessoa bebe água com sal, vai deitar e fica pensando em sair para tomar água, então ela acaba saindo do corpo. Mas eu fiquei pensando sobre essa técnica, depois eu comecei a rir. Inclusive com o Marcel, né? A gente começou a rir. Porque é o seguinte, realmente, é a técnica do desespero, né? Você vai deitar para tomar água. Primeiro, se o cara tiver pressão alta, acho que é pressão alta, né? O cara morre. Eu pensei, o cara morre. Ele sai do corpo mesmo, acaba saindo do corpo, acha que na hora de voltar, não volta mais, ele vai me buscar aqui. Saulo, você botou aquela técnica no site, eu morri, não voltava mais, e aí agora, né? Então é a situação que eu me meti. Então assim, e essa técnica da sede não trabalha energia, não faz a pulsação, não faz a técnica completa toda que nós vamos comentar mais na frente, né? Tem lá no site. E acaba não tendo desbloqueio de chakras. E outra coisa, o desespero para beber água é tão grande que é capaz, porque a técnica é a seguinte, na hora que você vai pegar o copo, você vai passar a mão passa por dentro do copo. Mas o copo tem um duplo. E além do duplo existe a plasmagem. Ou seja, você pode pegar o copo, beber a água, sentir a água, voltar para o corpo. E voltar para dormir e nem perceber que estava fora do corpo. Então é uma técnica limitada. Definitivamente limitada. Vale a pena como experimento? Claro. Se a pessoa quiser experimentar, experimente. Mas, por favor, não faça se vocês tiverem problema de pressão alta. Sabe? Tá aqui dada a dica. Não, pelo amor de Deus. Então é isso. Nós vamos agora continuar. Vamos falar assim. E só uma dica agora no meio do áudio. No próximo áudio nós vamos falar sobre projeção e sexualidade, incluindo masturbação, a grande força energética do maior chakra, uma chakra mais evoluído, mais aberto, que mais drena energia, que move todos nós e o planeta, o chakra sexual. Além de quem já trabalha com energia e ativação dos chakras, quem é médium, principalmente, inclusive, os projetores que fazem trabalho energético todo dia.
tem uma energia normalmente sexual muito mais forte que a maioria. Muito mais forte. Porque drenam muita energia na absorção, na esterilização. E quando você desbloqueia um chakra, o primeiro chakra que abre é o sexual. Ele já está lá, nem abre, já é aberto, né? Normalmente. Algumas pessoas outras que têm travado, mas normalmente é aberto. Então, eu vou comentar outras coisas no áudio, não vou entrar aqui para não puxar assunto que já dá vontade de continuar, né? Então o próximo áudio é sobre isso e explicando energia. Esse áudio é menorzinho, o próximo. E vamos agora falar um pouco sobre ansiedade. Medo, pessoal, se tiver faltando qualquer coisa, não dá para falar uma coisa mais ampla de medo. Medo é isso aí que eu falei. Né? A gente tem que se equilibrar, a gente tem que tentar conversar com a gente mesmo, ter calma, né? Eu vou falar sobre isso agora. Ter calma para conquistar, sabe? Não tenha pressa não. Para que a pressa? Aí que vem a ansiedade agora. Não tenha pressa logo de perder o medo, não. É devagar, até porque você não vai conseguir. Certo? Coloque na sua cabeça que medo do dia para a noite perder não existe. Não existe. Pensa que você é do cara do BOP, não, que amanhã vai estar lá mandando R2 sair. Não vai conseguir. Não vai ter essa força. É devagarzinho. É devagar. Não se cobre muito e nem se culpe, porque aí você cria um outro problema. A culpa. E a sensação de não estar conseguindo. Se você coloca já na sua mente que é devagarzinho, que é todo dia, sabe? É ali. É que nem aqui. Todo dia a gente faz um pouquinho. É pro resto da vida aqui esse trabalho. Então é devagarzinho também, sabe? Ansiedade. Eu também não tenho uma forma, não existe uma forma equilibrada de dizer, não fique ansioso não. Né? Tem uma frase que eu tenho lá no site de Gandhi, que Gandhi falava assim, uma mulher chega com um filho, um texto, né? E fala assim, ô Gandhi, por favor, Gandhi, né? Mahatma Gandhi, tão conhecido. Fale ao meu filho para parar de comer açúcar. Ele está comendo açúcar o tempo todo, eu estou preocupada. Aí Gandhi falou, traga ele daqui a 2 semanas. A mulher meio estranha, assim, falou, pô, tá bom, né? Não entendeu nada. 2 semanas depois levou para Gandhi, Gandhi falou assim, pare de comer açúcar, menino. Que isso? Deu uma bronca nele, né? Aí a mulher agradeceu, mas não aguentou e perguntou, mas Gandhi, se era só isso que você tinha que falar, por que você não falou semana passada? Aí ele falou assim, porque semana passada eu estava comendo açúcar também. Aí, ou seja, no caso dele é bonitinho, né? O conto mostra no caso dele um exemplo de que ele estava falando uma coisa que ele não tinha, que ele estava fazendo até então, né? Nesse caso aí, é um exemplo de calma, né? Um exemplo, nesse caso, é um exemplo de ele tá tentando modificar. Claro que eu não posso chegar para você e falar o que Gandhi falou. Não fique ansioso, não. Não existe isso. Por mais que eu não tenha, ou por mais que eu tenho certeza que não adianta falar. Não vai adiantar. O que funciona mesmo é você conseguir atingir o entendimento e acalmar sua mente. Os chineses comparam a mente como um macaco bêbado. Inclusive, no taoísmo, há muito sobre esse estudo, sobre essa informação do macaco, até mesmo no Tai Chi. Eu lembro que uma vez eu estava, hoje é dia dos contos, né? Eu estava isso é verdade, estava eu e o Luciano há pouco tempo lá no Parque Metropolitano de Pituaçu, sábado às 7 horas da manhã em Salvador, tem um Tai Chi gratuito lá. Maravilhoso as pessoas lá, os tours. Então vamos lá. E nesse último sábado do mês, tem uma caminhada. Uma caminhada que acontece lá de 6 quilômetros, acho. 3. 1,5 de ida, 1,5 de volta, sei lá. Eu sei que eu andei lá com ele. Na ida o professor fala assim pra gente. Eu achei a coisa melhor que o Tai Chi isso. E a dica para que eu aprendi lá, e eu dou a dica para vocês, isso ajuda muito, mas ajuda muito. Inclusive eu já tinha lido sobre isso, né? Mas eu nunca tinha feito. E achei fantástico. Que é o seguinte, no caminho ele fala, olha, a gente tem um pacto de silêncio aqui. Nós vamos sair daqui agora e vamos acalmar nossa mente e a nossa língua. Daqui para lá, até lá, ninguém fala nada. Se alguém cumprimentar a gente cumprimenta com a cabeça. Eu não vou falar com ninguém. Se você falar, você vai falar sozinho. Eu vou lhe tratar com carinho, cumprimento com a cabeça, mas eu não falo. Assim, a gente consegue controlar nossa mente macaco. Nossa mente que vive pensando, pulando, maluca, ansiosa, querendo informação. Então a dica para você é o seguinte, não precisa ser lá no Parque do Pituaçu. Tire um dia da semana, não faça isso no lugar assim, para andar em silêncio. Você vai sair, por exemplo, até dentro de casa, mas dentro de casa é mais difícil que a gente fica fazendo as coisas na rua. Anda na orla, anda no parque, anda no lugar seguro, né? Leva o dinheirinho certo para não ser assaltado. Estão vendo o planeta, hein?
Vou falar a verdade. Projetado é diferente, é mais perigoso no corpo do que fora do corpo. Ó. Olha um medo aí, né? Mas é isso. Vá com bons pensamentos, tal, e no caminho, e faça assim. Daqui pra lá, eu não falo com ninguém. Pode aparecer, as pessoas vão achar estranho, né? Você sai no caminho, se eu encontrar minha mãe falar comigo, né? Pode até quebrar. Nesse caso, você abre, vai uma pessoa especial, um amigo, fala, oi, tá, oi. Seja educado. Mas você pode fazer o seguinte, acalme a sua mente, faça uma sintonia com você mesmo. Isso é cuidar de ansiedade aí, hein? A técnica do processo de cuidado, essa foi a forma que eu já li, misturando um pouco com essa que eu vi com isso do Parque Habituação, a gente criou uma técnica aqui parecida. Então você vai fazer uma sintonia com seus mentores, pedir ajuda, pedir se modificar energeticamente. Se possível, leva um MP3 player, ou mesmo nem leve, se você não achar legal, para você sentir o ambiente e observar mais do que pensar. Observar sem analisar, sem agonia. E vá sem falar. Acabe a mente, tente deixar a mente em branco, só caminho, só isso. Não importa o que passou, o que está por vir, compromisso daqui a pouco, nada mais importa. Ali você só vai fazer aquilo. Ali você vai aprender a controlar a sua ansiedade. Não importa se você vai chegar lá agora, se você simplesmente ande. Marque um ponto que você vai, ponto que você vai chegar, o ponto que você vai chegar, voltar. E vá com calma. Procure fazer isso num horário que você fique tranquilo, não tem que correr, né? No caso, tem compromisso daqui a pouco, tem que correr. Então, mas você sabe que vai dar poder voltar, vai poder vir sem ter problema. E você vai ter uma coisa muito boa. Quem treina muito isso, treina justamente a ansiedade que eu quero falar. É a mente em processo de agonia, um processo de voar, querer toda hora pensar, eu quero isso, desejar aquilo. Estudar você mesmo, buscar ficar durante o dia, quando puder, como eu falei, né, em silêncio. Dizem que quando, né, os mentores, os estudos, que quando diminuímos nossas necessidades e desejos, que sentimos mais paz. A ansiedade é o acúmulo de desejo ou de vontade que chega sem controle, sem que a gente consiga controlar. E assim, então, fica a sensação de impaciência, a impaciência um pouco mais leve, às vezes mais agoniada, mais sutil ou mais densa, depende de pessoa a pessoa. E controlar isso é mudar hábitos de uma vida inteira. É claro, há também, né, atingir ainda na Terra, encarnado aqui nesse corpo, o que todo mundo, que todo espírito que está lá busca. Paz interna, autocontrole de suas emoções e dos seus pensamentos. Então, quando puder, acalme a sua mente. Não queira logo, como eu falei no medo, ser grande nesse caminho espiritual. Simplicidade. Quanto mais simples você for, mais admiração você vai ter dos mentores. Porque lá a beleza é essa. A verdadeira beleza é ser simples. Com mais conquista você vai ter. Então a conquista de não querer, não desejar, é muito mais rápida e mais tranquila, se chega. Dos atributos espirituais está justamente no contrário, em se acalmar. A mesma coisa quando temos um problema muito sério. Quando ficamos ansiosos, querendo logo uma saída do corpo, né? Entrando em desespero, como eu vejo pessoas, não consegui sair do corpo, não estou conseguindo sair do corpo. Já recebi e-mail de pessoas que falaram que eu descobri o que eu quero para minha vida, é sair do corpo. Se eu não sair do corpo, eu não sou feliz. Minha vida precisa de sair do corpo. Para que fazer essa loucura com você? Não precisa ser assim, não. Tudo bem que você fala, eu quero sair do corpo. Mas vai devagarzinho, vai assim com carinho, sabe? Que nem a gente aqui. O pessoal fala que aqui na Bahia a gente é preguiçoso. Não é verdade não, viu? Mas tem a brincadeira, né? Então, se for o caso, vai na paz, na boa, com sotaque baiano, mas sem preconceito do baiano, não. O baiano é trabalhador, viu? Defendendo no meu terreno. Eu sou daqui, sou santista, mas fui criado aqui. Então, ora, se só há solução quando existe o problema, logo, de que adianta se desesperar, né? Acalmar, mas de verdade, observar, pois ali há duas coisas, o lado ruim em tudo que você faça, e o lado bom. Já procurou olhar de verdade e pensar, o que tem de bom nisso? Mas de verdade, não é falar, não tem nada. Não para justificar o lado ruim que você já está vendo, mas de verdade, limpo, mente aberta, sabe? Então, a ansiedade também está ligada ao medo, pois é quando a gente quer logo conquistar, é uma forma que nos tira inclusive a conquista, pois na hora que começamos a sentir a saída do corpo, por exemplo, o coração começa a pulsar, bater forte, né? Uma pessoa muito
ansiosa, começa a pulsar e acaba perdendo a experiência. Uma vez uma moça falou que treinou meses treinando, até que um dia conseguiu. Começou a decolar, fazendo técnica, falando comigo. Mas ela ficou tão feliz, falou, eu tô saindo do corpo, eu tô saindo aqui. Passou a informação do cordão de prata para o corpo físico. O mesmo entrou em processo de aceleração dos batimentos cardíacos, porque recebe a informação também que está muito pertinho, né, dependendo da história. O corpo está conectado, né, independente da distância também, mas quando está mais perto é mais rápido ainda. O processo está dentro da aura, inclusive, né. Os batimentos aceleraram e o corpo astral foi puxado de volta e perdeu a experiência. Perdeu naquele momento, claro, nada se perde, teve a experiência, ela se viu decolando, que já foi bom pra caramba pra ela, mas ela acabou se limitando. Meus irmãos, 55 minutos de áudio, sem contar a musiquinha do começo, tal, que é o finalzinho, e a gente não pode continuar tão longe assim. Fica aqui, se faltar algum assunto, se faltar algum detalhe, ficou aqui então claro, resumindo, né, que é importante você ter calma, não se agonie, né, não se agonie no sentido de você fica agoniado no sentido de querer logo a experiência, vá com calma. Sai do corpo é para a vida